No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Minuto da Unicidade. Sejam todos bem-vindos, hoje é terça-feira, 1º de junho de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Graças a Deus. Meus amados irmãos, se vocês pararem para analisar os credos teológicos que definem a doutrina da Trindade, esses credos trinitarianos, eles não provêm das escrituras sagradas, tá bom? Vou dizer aqui dois. Pesquisa na internet. Credo atanasiano e também o credo apostólico, ou seja, um credo católico que fora atribuído aos apóstolos, porque, segundo eles, a gente fala sobre isso no livro que eu escrevi, que está o link aí na descrição do vídeo. Nesse livro a gente explica a origem desse credo, quando se deu, que ano se deu, mas foi no 1º século, bem lá juntinho no início da igreja, pelo menos assim dizem os registros católicos, né? Eles tentam aproximar esses credos o máximo possível dos apóstolos. Mas o que dizem esses credos? O que dizem esses credos? Esses credos dizem assim, olha, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Todos os dois dizem isso. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então são três seres ou três divindades que se fundem numa só. E os católicos vão mais além. Falam que é a família, uma família. Alguns livros evangélicos, né, de autores evangélicos, até renomados, tá? Eles dizem que também, alguns autores dizem que a Trindade, a Santíssima Trindade, é o exemplo da família, né? Chegam a ir no profundo, né? Chegam a entrar numa esfera para poder dizer, não, a união da família, essa união trinitariana que se funde numa divindade monoteísta, esse cálculo aí, essas expressões a gente realmente não entende. Bom, mas o que eu queria frisar neste Minuto da Unicidade de hoje, é uma palavra do Senhor Jesus, umas palavras dele que realmente pulveriza esse tipo de credo. Ele diz assim, nenhum servo, veja bem, nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. E aí ele conclui a frase colocando no contexto que ele está dizendo. Aí ele vai concluir, vai canalizar esse raciocínio para o tema que ele está abordando. Aí ele termina dizendo, não podeis servir a Deus e a Mamon. É uma divindade muito cultuada, infelizmente, por alguns judeus, se referindo à grana, ao dinheiro. Aliás, Mamon hoje, né? O que tem de, infelizmente, pessoas adorando a Mamon inconscientemente, achando que está servindo a Deus, mas a gente pula isso aí. Então está lá em Lucas, por exemplo, onde estou lendo, Lucas capítulo 16, verso 13. Mas a parte, vamos dizer assim, A do versículo, ou parte A e B do versículo, a gente deixa a C, porque ela vai dizer exatamente, vai concluir o raciocínio, mas ele fala no aqui definitivo, né? Ele define um conceito. Ninguém, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um ou há de amar o outro. Não dá para servir a dois senhores. Então você pega uma teologia que diz que os três são senhores, como que fica essa definição teológica posterior aos ensinamentos de Cristo, porque essa doutrina vem muito depois. Para ser mais exato, você pode pesquisar na internet o que eu estou falando. Ela surge, ela ganha forma, ela se consolida, né? Esse conceito é abraçado por Constantino. No 3º século, ele manda fazer lá um concílio, um grande concílio, reúne 514 bispos católicos e ali define que todo mundo vai crer dessa forma e
espalha isso a ferro e fogo, tá? Não foi simplesmente uma questão teológica e vocês vão ser canalizados a pensarem dessa forma. Não, ele implementou a ferro e fogo. Tem documentos que ele forçou uma crença dessa forma. Milhares morreram, muitos cristãos morreram por causa de se recusar a aceitar esse crédito que foi imposto goela abaixo dos cristãos primitivos, dos irmãos, dos verdadeiros filhos de Deus. Então ninguém pode servir a dois senhores, que dirá três. E é por isso que aparece umas criaturas chamadas Benihim, por exemplo, que vai dizer que um deles ficou com ciúme, que é o Espírito Santo, porque todo mundo falava do Pai e do Filho, e o Espírito Santo se sentiu em dado momento enciumado. Mas onde é que você está falando isso, Tony? Num livro que eu li, comprei e li, o livro Bom Dia Espírito Santo. Então ele dizia que tinha que dar bom dia também para o Espírito Santo, porque ele se sentia muito menos... Exatamente acontece, o Benihim narra nesse livro o que o Cristo falou. O que é que o Cristo disse? Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. Lucas 16:13. Então, exatamente aquilo que Cristo falou, que que aconteceria caso um sujeito tivesse dois senhores, aqui com três, o Benihim fala exatamente, está acontecendo aqui, que o Espírito Santo está se sentindo desprezado, né, enciumado, e aí ele ensina no livro a importância do Espírito Santo para a comunidade da igreja, e aí o Espírito Santo da terceira pessoa, tá? Porque não é o Espírito Santo do qual fala a Bíblia, porque o Espírito Santo do qual fala a Bíblia, esse é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É muito importante, ninguém pode servir a dois senhores, porque imagina, você vai orar para Jeová num dia, vai pedir para Jesus no outro, e aí, Espírito Santo, em teu nome eu também te peço, enfim, é uma situação, é realmente uma loucura a doutrina trinitariana. Aí, para não, né, a gente fica refletindo sobre isso, vai embolar a cabeça, é melhor a gente dizer que isso é um mistério, deixa para lá, que isso aí não é para você. É assim que se resolve quando se vai pesquisando, quando se aparece um que começa a querer pensar fora da caixa, aí vem um pastor, meu filho, isso aí não é para... Não, isso aí, olha, a Trindade, Santo Agostinho se debruçou sobre ela, fulano de tal se debruçou sobre ela, os mais sábios do mundo, ninguém conseguiu. Não é você que vai resolver essa questão. E pronto, e aí, isso é um mistério, é um grande mistério, e aí pronto, aí que solução maravilhosa. Mas aqui no Minuto da Unicidade você tem doses diárias, pequenas pílulas da unicidade de Deus. É importante você estar conosco, viu? Nos dando audiência, prestigiando o nosso trabalho, orando, intercedendo por nós, porque existem potestades malignas que se levantam contra aquele que prega essa verdade. Existem esferas espirituais que batalham diuturnamente para destruir, para derrubar um ministro que se coloca à disposição para pregar a unicidade de Deus. Tem ações no mundo espiritual que muitas vezes nós ignoramos, porque a gente entra numa área muito forte, muito séria e muito importante. Afinal de contas, nós somos os mensageiros desta mensagem. Não deixe essa mensagem ficar esquecida das pessoas, que hoje cada um por si, né? Hoje com esse individualismo tremendo, as pessoas estão deixando de ouvir a palavra de Deus. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um excelente dia para você. Nós voltaremos amanhã falando do Espírito Santo mais um pouco, para você saber quem é de fato o Espírito Santo. Já tem material aqui no vídeo, no canal, para você que acompanha aqui no canal no YouTube, mas a gente fala um pouco amanhã do Espírito Santo. Forte abraço, gente. Meus irmãos, que Deus abençoe. Conto com as suas orações e intercessões. Até o próximo vídeo. Graça e paz. Minuto da Unicidade.